Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você e hoje com um tema muito importante. Por que, pastor, que é um tema muito importante? Porque é um tema, queridos, que envolve o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Por isso, o nosso tema de hoje, nós temos como tema hoje no nosso devocional, decida por perdoar hoje. Não é amanhã, depois de amanhã ou semana que vem, não. Decida por perdoar hoje. E como eu disse, queridos, envolve um dos maiores mandamentos de, de contato ou de convivência com o nosso próximo. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, ele deu a lei, né? E Jesus, quando veio, ele resumiu as duas leis, todas as leis em duas, né? Em duas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar o próximo como a ti mesmo. Sendo assim, queridos, nós temos que entender que amar o próximo e amar a nós mesmos, ela tem como referência eu ter que entender que viver em sociedade, viver com pessoas, vai acontecer algum problema, algum desentendimento, vai haver algumas situações aonde nós podemos colocar uma palavra, uma palavra mal colocada, ou então alguém vai lançar essa palavra mal colocada para nós. E isso vai gerar, muitas vezes, uma mágoa, um ressentimento, uma situação que muitas vezes vai nos desagradar ou desagradar alguém. Agora, a verdade é que quando nós falamos sobre perdoar, perdão, seja você perdoar como você pedir perdão, as pessoas parecem que não levam muito a sério isso, porque talvez não conheçam a gravidade que é você não liberar perdão na vida de alguém, ou de você simplesmente não pedir perdão. Você machucou alguém, você magoou alguém, você pede perdão. Ou alguém que te magoou, você liberar perdão na vida daquela pessoa. Existe uma série de complicações, uma série de situações, de consequências espirituais que vão reverberar, obviamente, na onde? Na carne, de diversas formas. Então, esse devocional de hoje, queridos, ele é um devocional aonde vai me fazer refletir um pouco sobre o perdão. Então, decida por perdoar hoje, ok? Dentre tantas escolhas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, a decisão de perdoar ou de pedir perdão é provavelmente, queridos, uma das que mais afetam a nossa felicidade e a nossa qualidade de vida. Nossa rede de relacionamentos ela é tão complexa que não tem jeito. Nós vamos ferir, como eu já disse, e seremos feridos ou magoados por pessoas importantes para nós. Então, o que nós temos que fazer? Precisamos ter muita sabedoria e capacidade espiritual, conhecimento espiritual, para decidir corretamente. Presta atenção que desde o título nós colocamos lá, decida por perdoar. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Então, eu tenho que, através dessa capacidade espiritual, decidir de maneira correta. E o primeiro texto que eu quero trazer para você é um ensinamento do Senhor Jesus em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, que diz assim para nós: Então
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, esse ensinamento do Senhor Jesus, queridos, ele traz para nós um direcionamento já muito importante da necessidade de perdoar o nosso semelhante. Mas tem outro texto também, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 32, que diz assim para nós: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, se você tem acompanhado o nosso canal, você deve se lembrar que uma das qualidades do fruto do Espírito Santo é exatamente ser bondoso, ser compassivo, ser benigno, ser paciente, ser amoroso, não é? Para perdoar, só perdoa e pede perdão quem tem o fruto do Espírito. Só perdoa e libera perdão aquele que tem o fruto do Espírito. Porque isso é uma qualidade que o Espírito Santo coloca dentro do ser humano, é um fruto. E nesse fruto existe as suas qualidades, aonde uma delas, né, 2 delas aí, citadas em Efésios 4:32, é a bondade e ser compassivo. Amém? Então, queridos, primeiro nós vamos ter que considerar que dentro desse devocional, nós vamos considerar a questão de perdoar quem nos ofendeu. Daí vem 2 perguntas que eu quero que você reflita junto comigo aqui. Ok? Por que nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu? Aquele que muitas vezes ofendeu, aquele que muitas vezes magoou, traiu, mentiu, enganou. E por que precisamos liberar perdão para as pessoas que nos fizeram algum tipo de maldade? Então aqui eu vou trazer alguns motivos com base bíblica para que você possa acompanhar comigo aí. Primeiro motivo pelo qual nós devemos perdoar quem nos ofendeu, liberar perdão para a pessoa que nos ofendeu, e não importa o tamanho da ofensa, se é extremamente grande ou se é algo pequenininho, é porque Deus nos tem perdoado. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim para nós: Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Você percebeu de novo que na carta aos Colossenses também cita o fruto, né, no singular, o fruto do Espírito. Bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência. E tendo esse fruto do Espírito dentro de nós, nós temos que mostrar que somos escolhidos de Deus, santos e amados, e também suportar, a Bíblia diz, uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Por quê, queridos? Deus ele não deixa nada em oculto, nada em secreto. As pessoas muitas vezes pensam que Deus esconde, né, os cristãos das suas imperfeições. Não.
Todas as imperfeições dos cristãos, daqueles que serviram a Deus, está na Bíblia. Está lá na Bíblia. Veja o adultério de Davi, por exemplo. Está lá na Bíblia. Né? Deus não esconde nada de ninguém. Por quê? Porque nós somos humanos, somos falhos. E nós dependemos extremamente, plenamente, completamente de Deus. Amém? Então eu preciso perdoar a pessoa que me ofendeu, porque Deus tem nos perdoado. Nunca teremos, queridos, de perdoar alguém mais do que Deus já tem nos perdoado. Amém? Deus espera que nós estejamos sempre avaliando o quanto nós já fomos perdoados por Ele, né, por Deus, para então também perdoarmos o nosso próximo. O segundo ponto pelo qual nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendeu é porque guardar o ressentimento, né, a mágoa, aumenta o nosso sofrimento. Todos que guardam a mágoa, o ressentimento, a amargura, eles vão sofrer, queridos. Eles sofrem. Ah, mas o tempo cura, as pessoas falam, né? Não, não cura. Por quê? Porque numa outra situação que acontecer algo semelhante, aquilo vai inflamar de novo. E na nossa vida são feitos de ciclos. Então, muitas vezes, uma pessoa que disse algo que te ofendeu aqui hoje, daqui 5, 10 anos vai aparecer outra pessoa que vai dizer algo semelhante. E você vai perceber que naquela segunda pessoa que disse algo para você, você vai se inflamar muito rapidamente. Por quê? Porque isso reflete que na primeira vez que você recebeu aquela ofensa, você não tratou. Então, por isso, aquilo já estava vindo inflamado. A segunda pessoa que falou algo semelhante para você, simplesmente fez o quê? Veio e abriu a ferida de novo. Então, eu preciso entender que eu preciso perdoar a pessoa que me ofende para que não aumente o meu sofrimento, né? Para que não venha aumentar o meu sofrimento lá na frente e trazer consequências mais sérias. O livro de Jó, capítulo 21, verso 23 a 25. Jó, capítulo 21, verso 23 a 25, diz assim: Um homem morre em pleno vigor, quando se sente bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Você viu só, queridos? Então é bíblico isso, que um dos maiores problemas que podemos enfrentar na vida cristã é a falta de perdão. A falta de você liberar perdão na vida das pessoas. Liberar perdão na vida, muitas vezes, daquelas pessoas que são próximas, daquelas pessoas que conviveram com você na sua infância, né? Muitos estão doentes hoje em dia porque têm agasalhado esses ressentimentos em sua alma. Amargura, ira, ressentimento e falta de perdão só irá prejudicar a sua vida. Amém? Então, decida por perdoar ainda hoje. Amém, queridos? Terceiro motivo pelo qual nós devemos perdoar quem nos ofende é porque nós vamos precisar de perdão no futuro. Todas as vezes que nós vamos precisar de perdão. O livro de Marcos, capítulo 11, verso 25. Marcos, capítulo 11, verso 25, diz assim para nós, olha só. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de você. Queridos, não existe. Se você, eu não vou liberar perdão para aquela pessoa, porque aquela pessoa ela me desonrou, ela foi infiel, ela fez isso, fez aquilo. Queridos, se eu não liberar perdão na vida do meu semelhante, seja ele quem for,
e seja lá o que ele tenha feito para você, das piores tragédias que seja, você tem que liberar perdão na vida daquela pessoa. Por quê? Porque você também precisa de perdão. E você só é perdoado quando você perdoa. Então precisamos perdoar os outros, porque com certeza precisaremos do perdão de Deus no futuro. E não queremos fechar a porta da graça de Deus para nossas vidas. A Bíblia é bem clara. Quem escolher endurecer o coração e não perdoar, não deve esperar receber o perdão de Deus. Agora, claro que perdoar não é algo fácil, é algo muito difícil. E não é um sentimento, eu não tenho que esperar sentir algo para perdoar alguém. Perdoar é uma decisão inteligente de quem conhece a palavra de Deus. Amém, queridos? Agora, existem alguns passos que nós devemos levar em consideração para quando também nós formos pedir perdão, né? Formos pedir perdão a alguém. Porque até agora nós tratamos o quê? De quando as pessoas nos ofendem, né? De quando as pessoas nos ofendem. Mas também temos que parar e pensar em algum momento que nós também magoamos alguém. Agora, vamos aqui meditar em alguns passos que devemos dar para avançar na direção de perdoar o nosso irmão. Primeiro, procure quem te feriu e revele o problema de uma maneira civilizada, de uma maneira séria, mas uma maneira civilizada, o problema e como que você está se sentindo por causa daquela situação. Porque tem um ditado que diz que quem bate, queridos, esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então muitas vezes a pessoa ela nem sabe que ela ofendeu você. Ok? Segundo, decida por liberar o ofensor de sua culpa e de qualquer vingança. Tá? A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 17, algo bem interessante para nós aqui. Ó. Romanos 12, verso 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Repito, queridos, não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Então, você pode procurar aquela pessoa que te ofendeu, expor aquela situação e libera aquela pessoa da culpa, né? E não procure se vingar daquela pessoa. Amém? E terceiro, decida trocar a ferida e a dor pela paz de Deus. Isso não significa que você vai ter que ter convivência com aquela pessoa, mas isso significa que você vai liberar aquela pessoa para que ela viva em paz também, para que você viva em paz, mas para que vocês simplesmente não fiquem, como diz, né, as crianças, de mal um com o outro, né? Mas que você possa viver em paz, né, diante do possível. Amém? Agora, eu quero meditar com vocês, e agora sim eu quero meditar com vocês, sobre como podemos reparar os danos que causamos aos outros, quando nós ofendemos alguém. Tá? Se já sabemos que precisamos pedir perdão às pessoas a quem ofendemos, que orientação prática, que orientações práticas devemos seguir para que isso possa acontecer? Primeira orientação para você que ofendeu alguém, né? Primeira coisa, você tem que, antes de você seguir essas orientações, você tem que reconhecer que você também magoa pessoas. Tá? E que muitas vezes você não tem que esperar alguém saber quem está certo e quem está errado. Você tem que resolver a situação e muitas vezes saber quem está certo e quem está errado é o que menos importa. Vocês estão se privando um do outro, muitas vezes, querendo
descobrir quem está certo e quem está errado numa briga de braço, onde na verdade os dois estão perdendo e os dois estão se privando de ser perdoados por Deus. Por quê? Porque um não libera perdão para o outro. Amém? Tendo isso em mente, primeira orientação é peça perdão na hora certa. Eclesiastes 8:6 diz: sim, há um momento certo e um jeito certo para cada circunstância. Um momento certo. Amém? Mas, infelizmente, queridos, nem sempre nós entendemos isso. Então nós precisamos entender que a Bíblia diz que existe um momento certo, um jeito certo para se resolver cada situação e cada circunstância. Então eu preciso pedir perdão na hora certa. E nem sempre pedir perdão na hora certa é na hora que todo mundo está com a cabeça quente. Muitas vezes tem que se deixar baixar a poeira, se baixar os ânimos e o mais rápido possível poder resolver essa situação. Ok? Segunda orientação, peça perdão com a atitude certa. Atitude, queridos. Efésios 4:15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Atitude, queridos. Nós primeiros temos que agir com amor, atitude de amor para pedir perdão. E não uma atitude de chegar lá para a pessoa só para você se ver livre. Ó, tô liberando perdão na tua vida, viu? Não, não é assim. É com atitude certa, com amor, né? Seguindo a verdade em amor e crescendo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Como que Jesus pediria perdão? Então é assim que nós devemos agir. Peça perdão. Terceiro, peça perdão sem nutrir expectativas especiais. Não ache que você vai pedir perdão para as pessoas e a pessoa vai olhar para tua cara e vai falar bem assim: ah, tá bom, perdão também, viu? Não. Muitas vezes a pessoa, ela muitas vezes vai ser orgulhosa, muitas vezes ela vai ter uma atitude que muitas vezes não é coerente, até porque muitas vezes você vai magoar pessoas que não são cristãs e que não conhecem a palavra de Deus, e muitas vezes, mesmo as que conhecem, não vai falar para você, olhar para você, falando assim, olha, perdão também, tá, pelo que eu fiz por você. Muitas vezes você vai falar perdão, a pessoa vai falar tá bom, e acabou. Então não venha nutrir expectativas especiais nessa hora, porque muitas vezes pode não ocorrer, ok? Quarta orientação, peça perdão da maneira apropriada, com as palavras certas. Provérbios 12:18 diz que existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Ok? Então peça perdão da maneira apropriada, usando as palavras corretas e não palavras que machucam, mas palavras sábias para que gerem cura nos dois. Amém? Quinta orientação, faça restituições quando for necessário e possível. Sexta orientação, para que nós possamos encerrar, é decida fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. É a vontade de Deus que você se relacione, é da vontade de Deus que você tenha uma vida que você se relacione com pessoas, porque Jesus se relacionava com muitas pessoas, mas saiba que vai acontecer imprevistos e que dentro desses imprevistos é necessário que você pense como cristão e venha agir como a vontade de Deus dentro dos seus relacionamentos. Amém? Deus ele está esperando, queridos, uma decisão corajosa da sua parte para que você receba a cura através do perdão e para que os seus relacionamentos possam ser completamente restaurados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Independente se você tem que pedir perdão ou se você tem que liberar perdão, medite nessa palavra, medite nesses textos que aqui nós colocamos e com certeza você vai ser curado no seu corpo, na sua alma, para que você possa ter relacionamentos saudáveis. Amém? Deixa eu orar por você, queridos. E lembrando, eu quero convidar você, agora, dia 11, você poder participar comigo e com a pastora Rita da conferência A Unção, que vai acontecer dia 11/9, às 20 horas, aqui no canal Ministério Zoe. Basta você fazer sua inscrição pela operadora 41 98717 95
3:5. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos por mais esse dia e por essa palavra poderosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que essa palavra venha nos ensinar, venha nos direcionar, nos encorajar a tomar a atitude certa e tomar a decisão por perdoar hoje, Pai. Hoje, porque nós sabemos o quanto nós somos imperfeitos e falhos, precisamos também do teu perdão e precisamos liberar perdão na vida daqueles que nos ofenderam ou tomar a decisão também por pedir perdão por aqueles que nós viemos ofender. Pai querido, nos abençoe nesse dia, nos guarde, nos proteja e nos leve sempre em paz, em proteção, guardados e protegidos pelo Senhor em todos os caminhos. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos afazeres e que tudo aquilo que as nossas mãos se propõem a fazer venham ser abençoado e haja prosperidade para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.